E aí, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre gestão financeira orçamentária 2. Nessa primeira aula vamos falar sobre mercado monetário, tipos de moeda, como os bancos comerciais geram moedas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ok, gestão financeira orçamentária 2. Pessoal, muito importante, a ficha bibliográfica desse conteúdo, eu vou deixar ela disponível aqui. Se você for utilizar algum conteúdo desse slide ou dessa aula, reverencie o autor que merece. Então, todo conteúdo que eu tirei desse slide, dessa aula aqui, dessa videoaula, foi desse autor aqui. Vou deixar aqui a ficha bibliográfica. O autor aqui é o Rogério Paulucci. E aqui está os dados aqui do livro que eu utilizei para produzir esse conteúdo. Vamos para frente. Então, o que será ministrado? Como eu disse, vamos falar sobre mercado monetário, que é mercado monetário, funções da moeda, agregados monetários, criação da moeda pelos bancos comerciais e como funciona o lucro do banco. Ok, vamos começar com a primeira pergunta. O que é o mercado monetário? E aí, vamos falar sobre o mercado. Qual o significado da palavra mercado? Mercado é uma instituição social que resulta da relação entre vendedores e compradores que procuram realizar intercâmbios ou transações, conhece pelo nome de mercado. O mercado é uma instituição social, onde nós temos os ofertantes e os demandantes. Os ofertantes são os vendedores que ofertam os produtos no mercado e os demandantes são as pessoas que procuram por determinados produtos. Então o mercado ele faz esse intercâmbio, essa intercambiação de negociações ali, aonde as duas partes saem ganhando, quem está ofertando e quem está procurando. Agora vamos para o conceito de monetário. Monetário, do latim monetarius, é aquilo que pertence ou que é relativo à moeda, a peça de ouro ou de outro metal que se utiliza como intercâmbio e extensão à nota de papel ou curso forçado. Então, o significado de monetário está relacionado ao quê? A moeda propriamente dita. Vamos aprofundar esse conteúdo. Aprofundando aqui, tem mais um conceito. O mercado monetário, portanto, um ramo dentro do mercado financeiro onde se negociam ativos financeiros, certificados de depósito, etc., a curto prazo. A sua finalidade é dar aos agentes econômicos a possibilidade de transformar a sua riqueza em títulos de valores com alto grau de liquidez. Mais um outro conceito aqui do Asaf Neto e Lima 2018 fala o seguinte: engloba as operações de curtíssimo, no caso um dia, e curto prazo, até provavelmente um ano, permitindo um controle mais ágil da liquidez da economia e das taxas de juros praticadas. O mercado monetário volta-se principalmente para suprir desencaixes diários e de curto prazo do governo e das instituições financeiras. O mercado monetário está ligado aí a essas operações de curto e curtíssimo prazo que fazem esses desencaixes aí do mercado financeiro, do governo com as instituições financeiras. Então, mais na frente aqui nós vamos aprofundar detalhadamente nessas questões. Aqui são definições mais técnicas a respeito do que é o mercado financeiro e nós vamos esmiuçar esses conteúdos aí passo a passo para ficar bem claro essas questões. Origem e evolução do dinheiro. Então vamos ver aqui o histórico da moeda. Então, começou na antiguidade, com o escambo, troca de mercadorias. O que era essa troca de mercadorias? O escambo era uma troca de mercadorias
literalmente, o que acontece? A pessoa ela tinha ela plantava ali mandioca, o outro ele um galinheiro e tal, então eles trocavam, não, você me dá mandioca, eu te dou uma ave aí, ou eu te dou ovos e tudo mais. Então era feita essa troca de mercadorias na antiguidade. Então o primeiro indício de moeda começou assim. Depois, século I a.C., mercadorias, sal e tabaco. Aqui o sal a palavra salário ela é derivada do sal. Por quê? Na Roma antiga, na China antiga também, o sal ele era a medida de troca de mercadorias. Então você utilizava-se o sal para trocar diversas mercadorias. Então até hoje o salário atual ele vem dessa derivação do sal. Moedas metálicas de ouro, prata, cobre e níquel. Aí já foi no século VII a.C. Depois, no século VI depois de Cristo, aqui tivemos o papel moeda, que é o dinheiro propriamente dito. E para fechar, tivemos aqui também a moeda escritural, que é utilizada aí também, que é utilizada atualmente, né? E mais na frente vai ter um tópico só a respeito aí dessa moeda escritural, e vocês vão entender melhor como é que funciona essa questão da moeda escritural. Ok, já entendido o histórico aí das moedas, vamos aprofundar aqui na função da moeda. Qual que é a função da moeda, então? Instrumento ou meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. A função de instrumento ou meio de troca existe desde a origem da moeda e consiste em facilitar o comércio e a circulação de bens e serviços. Moeda como instrumento ou meio de troca. A moeda ela serve como meio de troca quando você quer comprar algum produto. Então você dá a moeda, você dá o dinheiro para a pessoa e a pessoa ela te entrega o produto de volta. Essa é a primeira função aí da moeda. Vamos para a segunda. Já a segunda é a unidade de conta. A unidade de conta é a segunda função da moeda, ou seja, a moeda é referência ou padrão de valor entre os diferentes produtos e serviços que compõem a economia. Então, em uma economia, em um país, para você precificar algum produto ou algum serviço, você vai precificar de acordo com a moeda. Olha, eu cobro ali R$100 para fazer determinado serviço. Então, esse valor que você vai cobrar é de acordo com a moeda vigente do país onde você está instalado. Beleza? Então, segunda função da moeda, precificar os produtos. Os produtos eles são precificados de acordo com a moeda vigente do país. Vamos para a terceira e última. Reserva de valor. E aí, como é que funciona essa reserva de valor? Permitindo aos agentes econômicos guardá-la para, no futuro, convertê-la novamente em bens ou serviços. Essa função decorre da confiança das pessoas em sua moeda, que pode ficar comprometida em ambientes de elevada inflação, os quais diminuem o poder de compra futuro da moeda. A função de reserva de valor confere ao detentor da moeda a possibilidade de reter seus recursos por longos períodos, sem que isso incida em quaisquer custos. Reserva de valor já está ligado aí a você poupar o seu dinheiro, você investir o seu dinheiro, você guardar o seu dinheiro em determinado período para depois você resgatar e utilizar esse dinheiro para compras de bens, serviços e etc. Só que tem um detalhe, você tem que estar ligado com a inflação. Em situações onde a inflação é muito alta, o seu dinheiro vai perdendo valor. Ele vai perdendo valor, então essa moeda ela é deteriorada aí com o custo da inflação. Outro detalhe, em períodos inflacionários, a população prefere não reter moeda, mas sim trocá-la rapidamente por mercadorias e serviços devido à queda no poder aquisitivo decorrente do aumento rápido dos preços. O Brasil ele passou por uma situação delicada em relação à inflação, que foi aproximadamente de 1970 até o início aí do Plano Real.
Então, quem tinha dinheiro naquela época, as pessoas não queriam colocar o dinheiro no banco ali para fazer algum tipo de investimento, porque a inflação ela oscilava bastante. Então, não era interessante para eles guardarem o dinheiro no banco, poupar o dinheiro, mas sim fazer outros tipos de investimento, na compra de bens, serviços, esse tipo de coisa. Então, a inflação influencia bastante na questão da reserva de valor. Vamos para frente. Agregados monetários. São ativos financeiros que se classificam de acordo com a sua liquidez. Podem possuir liquidez total, como é o caso das moedas, e também gradações menores de liquidez, como é o caso das quasi-moedas. Branchieri 2018. Então nós temos aqui o agregado aí, número M1, que é a moeda em poder público mais depósitos à vista. Esse agregado M1, ele é o que tem a maior liquidez, ou seja, o dinheiro na mão da pessoa mesmo, ou o dinheiro na conta da pessoa. Então, a hora que a pessoa quiser sacar o dinheiro ali na conta, ela saca, ou o dinheiro em espécie ali na sua mão, e isso aí proporciona uma maior liquidez, e esse M1 aqui é o primeiro agregado. Vamos para o próximo, M2. M2 é o M1 mais certificados de depósitos bancários e interbancários, CDB e o CDI, mais a poupança, mais os títulos públicos. Aí aqui entra o CDB, o CDI, poupança e títulos públicos. O que acontece? Eles não têm tanta liquidez como o M1. O M1 você já está com o dinheiro ali praticamente na mão. Para você resgatar uma aplicação em CDB, você tem que esperar um determinado período ali de carência para resgatar essa aplicação. Se você for fazer essa quebra da carência, mesmo assim ainda tem um período que você tem que esperar para pegar esse dinheiro. Então ele não é altamente líquido, esse tipo de situação. Na poupança ela tem uma alta liquidez, só que você tem que esperar 30 dias no mínimo ali, no máximo, para você resgatar seu dinheiro e fazer com que ele renda ali os juros da poupança, né? Se você resgatar ele antes do período ali de 30 dias, você perde aqueles juros. Títulos públicos, eles têm liquidez diária, mas mesmo assim ainda tem um certo período que você tem que esperar para resgatar esse dinheiro. Vamos para o M3. O M3 é o M2 mais as cotas de fundo de renda fixa, operações compromissadas e registradas no Selic. E o M4 são os fundos de investimento, mais outros títulos privados como letras de câmbios e outros. Então nós temos aqui os agregados monetários, que são os tipos de moeda e a liquidez da moeda dentro do mercado monetário. Vamos para frente. Criação da moeda pelos bancos comerciais. As atividades típicas de um banco comercial, como intermediários financeiros, compreendem a captação de depósitos à vista dos agentes econômicos e a concessão de empréstimos aos tomadores de recursos. Nessa atividade, os bancos criam a chamada moeda escritural ou moeda bancária. Vamos explicar então como é que funciona essa questão da moeda escritural ou moeda bancária. Vamos ver passo a passo. Seguinte, nós temos aqui o Douglas. O Douglas ele tem R$1.000 para investir. R$1.000 sobrou aí, ele quer investir. Então o Douglas vai procurar quem? Um banco. Após colocar esse dinheiro, investir esse dinheiro dentro do banco, o Douglas passa a ser um depositário. Então o Douglas colocou ali R$1.000 no banco e o banco resgatou esse dinheiro aí de R$1.000. Beleza, agora o banco está com R$1.000. Só que tem um detalhe, o banco ele tem que pagar um depósito compulsório para o Banco Central do Brasil. Então vamos supor aí que a taxa que o Banco Central do Brasil estipulou aí 20% do valor do depósito em conta. E aí o banco foi lá e repassou aí R$200 para o Banco do Brasil.
para o Banco Central do Brasil. Beleza, agora o banco ele tem R$800 e o Douglas ele tem R$1.000. Por quê? Porque R$1.000 no banco. Porque é o seguinte, esse valor aí do depósito compulsório ele é taxado somente pelo banco. O Douglas não tem nada a ver com esse depósito compulsório, então isso é de responsabilidade somente do banco. O banco ele ainda tem que repassar aí o Douglas R$1.000 mais os rendimentos desse valor aí que foi acordado aí com o Douglas. E eu tenho agora o Thomas. Esse Thomas ele está querendo R$700 aqui para ele abrir um negócio. Aonde que ele vai? Ele vai lá no banco e aí o banco repassa esses R$700 para ele e a partir desse momento ele começa a ser um tomador de empréstimo. Então ele pegou o empréstimo no banco e aí ele virou o tomador do empréstimo. O que acontece? Essa atuação é reserva técnica ou encaixe bancário. O banco ele pega os R$1.000 do Douglas lá, pegou os R$1.000 do Douglas e fez uma manobra com esse dinheiro. Pegou o dinheiro, passou uma parte para o depósito compulsório e depois manobrou ele para outras atividades ali internas dentro do banco, podendo fazer o quê? Emprestar R$700 para o Thomas, para que ele o quê? Empreenda, coloque esse dinheiro dentro da economia, ou compre algum bem ou serviço, mas que o dinheiro esteja rodando dentro da economia ali para melhorar a economia do país. Esse tipo de moeda é a moeda escritural. Então o banco ele faz dinheiro, ele faz moeda dessa forma, onde ele pega o dinheiro do depositário e repassa esse dinheiro para outras atividades, para o tomador ou outros tipos de atividades também ali dentro do banco. E o tomador ele pega o dinheiro no banco e repassa esse dinheiro na economia, na forma aí de investimentos, empreendedorismo ou na compra de bens e serviços. Em relação aqui à reserva técnica ou encaixe bancário, o banco ele faz essa atitude com o pensamento que é o seguinte: a gente vai manobrar esse dinheiro aqui, mas os depositários não vão sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Então, devido a isso aí, eu consigo manobrar esse dinheiro e repassando ele para outras pessoas que precisam a determinada taxa de juros. Como funciona o lucro dos bancos? Então, vamos entender aqui como funciona o lucro dos bancos. Como são formadas as taxas de juros no Brasil? A formação desses juros são parte de uma taxa básica de juros da economia, conhecida como taxa Selic. Essa tabela ela não está atualizada, viu? Acho que eu baixei ela no início desse ano. E essas daqui são as projeções aí do Boletim Focus para o final de 2019, divulgadas pelo Banco Central do Brasil. O PIB vai cair de 1% para 0,93%, ou seja, vai ter retração no PIB. Inflação caiu de 3,89% para 3,84%. O dólar mantido a 3,80% e a taxa de juros cair para de 6,5% para 7,5% ao ano. Então nós temos aí a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, mas na frente nós vamos aprofundar aí no conceito dessa taxa, como que é calculado e tudo mais. Aqui só para fins de conhecimento, para definir como funciona aqui o lucro dos bancos. Então, como funciona o lucro dos bancos, né? De posse dessa taxa Selic, os bancos acrescentam a capitalização a ela e as demais taxas cobradas, como despesas operacionais, impostos, riscos, né, de calote, porque se aquele Thomas não pagar o banco lá, quem vai sair no prejuízo é o banco. Custo de compulsório e uma outra margem de lucro. Então, taxa básica de juros, que é a taxa Selic, mais despesas operacionais, impostos que o banco paga no ano, os riscos de calote que o banco recebe aí ao estar emprestando um dinheiro a juros aí para um determinado cliente, custos de compulsório e a margem de lucro. Tudo isso aí é chamado de spread. Spread
é o composto ali de atividades que faz com que o banco tenha lucro, faz com que o banco estabeleça sua margem de lucro em determinada situação. E aí se determina a taxa de juros cobrada pelo banco. Exemplo. Assim, imagine a taxa de juros que seja 11% ao ano e que o spread seja composto das seguintes custos anuais. Compulsório 5%, risco 4%, imposto 18%, margem de lucro 7% e despesas operacionais de 12%. A conta para chegar aos juros a serem cobrados de quem vai ao banco solicitar o empréstimo então nós temos aí a taxa de a taxa, né, que será cobrada, e a continha é o seguinte: 1,11 aí, que é relacionado à taxa Selic, vezes 1,05, que é 5% aí do compulsório, 1,04, que é 4% do risco, 1,18, que é 18% da margem de lucro, 1,07, que é 7% das despesas operacionais, e 1,012, que está relacionado a despesas operacionais aqui, menos 1. Essa taxa aí dá 71,4% ao ano. Então, o banco ele costuma te cobrar 71,4% ao ano. E o mais interessante disso tudo é o seguinte: tem ali o compulsório, né, que o banco ele repassa, né, para o Banco Central do Brasil, e ele depois vem ali e te cobra esse valor do compulsório, né? Tá ali dentro das taxas do spread. Esse depósito compulsório ele é muito interessante pelo seguinte: o Banco Central ele determina o valor do compulsório. Se o compulsório tiver um valor muito alto, os bancos eles cobram juros mais altos, porque os bancos eles vão ter menos dinheiro devido à taxa do compulsório estar alta, então eles vão cobrar juros mais altos dos tomadores. Se o depósito compulsório ele está baixo, os bancos eles terão mais dinheiro e por esse motivo pode ser que eles cobrem aí uns juros mais baixos do tomador de empréstimo. Um detalhezinho bem interessante aí. Agora, para finalizar, o que geralmente aparece no extrato bancário é a taxa mensal equivalente. E aí, essa taxa mensal é o seguinte: você pega 1 mais 0,714, que é a taxa anual, e aí você faz uma continha ali, 1 dividido por 12, menos 1, e aí nós temos a taxa mensal aí de 4,59% ao mês e 71,4% ao ano. Com isso nós fechamos aí a nossa aula. Se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreve no canal, ajuda a crescer a nossa comunidade, e é isso aí, administração, vamos para frente.